É hora da aula. É hora da aula. Só fazer um comentário que a ideia inicial é que o encontro fosse simultaneamente presencial e online. E o Paulo fechou questão, não tem que ser só presencial. Eu não fechei porque eu não tenho esse poder. Não, quem me dera, né? A gente aderiu. Não, eu bati nessa tecla, porque eu acho que essa é a ideia. A ideia é uma coisa que onde possa reunir todo mundo e que as pessoas possam se encontrar. Por exemplo, aqui metade, eu não conheço, eu conheço só da telinha. Então, é uma ocasião para encontrar. Em Ipanema, quando eu estava em Ipanema, existia lá na filial de Ipanema, a gente se encontrava toda semana. Né? Ou seja, e aqui, quando eu vinha, não vinha para cá, moro lá do lado de lá, mas também quando eu vinha para cá, encontrava bastante gente. Agora a gente está nessa situação que metade daqui, eu não vejo pessoas nunca vi, né, pessoalmente. Só posso ter visto na telinha, mas nem lembro, porque na telinha a pessoa desaparece lá, está cozinhando, né? Cozinhando, então a pessoa está, sei lá, cuidando do filho e acaba que ele não vê direito. Eu gosto muito do presencial, sou garantido, eu gosto do presencial mesmo. E a cachaça também tem que ser presencial. Cachaça online não dá. Só da cachaça aí, por favor. Também essa vadaria mencionou, né? Eu também acho que se está uma cachaça, perdendo essa cachaça com 12 anos. Eu acho que é verdade. Meu nome é Maiara, sou formada em economia, trabalhei muitos anos na área da educação. E estou na formação desde o ano passado, porque eu acredito na psicanálise como um agente transformador. Foi e pontual, eu também espero tornar a psicanálise. E é muito bom estar presencial. A experiência é diferente, né? Mas eu sou Luísa, eu sou psicóloga, segunda formação, eu formei no final de 2021 e já em 2022 já engatei na formação. Eu sabia que essa psicanálise, para mim, estou apaixonada. Agora eu estou no CAPEM, que é a participação de uma especialização em família e casal, então estou um pouco afastada. Está presente. Bom, se não, Bom, meu nome é Camila, eu sou psicóloga, eu tenho curso acadêmico, fazia parte de uma instituição, sim, Sem concorrente interno? São parceiros. São parceiros. Sempre tive alguma proximidade com a formação, a gente fazia parceria. Sim, nós conhecemos a... Mas fiquei não sem instituição, assim, sozinha, precisei decidir um pouquinho. E aí, no evento diferente, lá em São Paulo, eu passei com ideia, falava com você, participar de uma instituição, então estou me aproximando. Cheio de cachaça, me agrada. Meu nome é Alice, eu também sou administradora de empresas, trabalho com administração, eu trabalhei com terapias corporais, terapia e experiência somática. Estou analisando da minha vida inteira, apaixonada por psicanálise, já estudava de forma livre e entrei na formação em plano. É meu primeiro encontro profissional. Eu sou a Laila, sou psicóloga, desde a graduação. Psicologia, já feitava, encantava com psicanálise, sempre com mulheres. Fiz algumas especializações ao longo do tempo. A formação já há um tempo. Eu gostava muito do Paulo Neto, mas agora é diferente, ele faz essa campanha presencial, se gostar, eu faço a mesma campanha, eu acho que, lógico, tem algo remoto possibilita, mas tem tantas outras coisas, só o presencial de fato pode oferecer, eu acho bacana que a gente esteja a gente esteja cada vez mais vezes pessoas que se façam muito bom. Meu nome é Vinícius, né? Vinícius Monteiro, eu sou Vinícius Ferreira, né? E ainda há o Vinícius Ribeiro. Né? 3 Vinícius. Não tem mais? E 4? Vinícius de Esperança. Quatro.
Quer dizer, a minha origem é ciências sociais, né? E estou aqui há mais de 10 anos, né? Já trabalhando, né? Aqui, crescendo. Bom, eu sou o Davi, eu estou aqui desde final de 2018. Comecei em Ipanema. Tive, assim, fiquei sob a tutela de Maristela, que tinha notas, e Clara Kiko também. As três me abraçaram. Assim, foram minhas mães na psicanálise. Comecei logo a participar da mobilização clínica direto, que a Virgínia falou. Davi, você tem que vir. Arrumei confusão por causa disso aqui, da coordenação. Comecei a frequentar lá, mesmo sem autorização, né? Como é que é isso? Clandestino. Não é fácil. Clandestino pelo lado da Virgínia ainda por cima. Fiquei totalmente dependente dela, né? Virou uma droga. E aí vim para cá, para a Barra. Tomei um choque, né? Lógico que Barra era totalmente diferente de Ipanema. Ipanema, assim, tinha algumas características que eu gostaria, assim, que a Barra tivesse, eu tenho. Vou voltar para Ipanema, então. Muito fácil. Ela, assim, a coisa lá é um pouco mais... Isso é, lógico que é a influência da Clara e da Virgínia. Elas eram pessoas que, assim, a Clara ainda é, pessoas que eram muito acessíveis, humanas. Então, eu sofri essa influência, boa influência delas. Vim para a Barra, aqui, às vezes assisti a mesma aula do Paulo lá e aqui. Mas, assim, me enriqueceu muito a minha carreira. Eu sou de TI, eu fiz pós-graduação em educação à distância. Trabalho com médicos já há algumas décadas, várias associações médicas em TI. E, assim, eu gosto muito dessa coisa presencial. Acho que a gente tem uma nova oportunidade, né, de sair do virtual para cá. E pelo menos uma vez por mês que seja, e eu acho que vale a pena a gente tentar essa nova fase. Eu sou Fernanda, sou psicóloga, minha formação toda no SUS, né, na saúde mental, até que me dei alta, e aí vim para cá, mas vim para cá ao mesmo tempo, hoje estou só na clínica, só como se fosse pouco. E é isso, estou na formação desde 2017 e acho muito legal a gente poder assim, estar presencialmente, porque acho que isso faz toda a diferença. Acho que o online tem algumas vantagens, mas nem chega perto desse encontro. Me chamo Leon, sou psicólogo, terapeuta de família e casal, técnico de psicologia clínica e agora psicanalista. Estou na instituição há mais ou menos 7 anos, agora uma formação freudiana, acho uma instituição super acolhedora, não doutrinária, para mim isso é fundamental. E feliz de poder estar participando de tipo de atividade que é tão raro ultimamente, né, que é presencial. Eu espero que daqui a gente possa criar muitas coisas legais. Só conta André. Eu sou André Espíndola, eu sou bióloga, sou doutorada em ciências, sou professora da UERJ, de psicologia. Me aproximei da formação em 2020, como membro de aproximação, e a partir de 2022, eu acho, como membro de formação. Não sei o que mais falar. Fala tudo. Tudo é muita coisa. Então, gente... Não seria legal nós três falar? Sim. Eu vou apresentar vocês, né? Então, se apresenta. Então, eu sou Márcia Dias, né? Tenho que agradecer o convite, porque estar aqui com vocês é um prazer enorme, é um desejo que foi muito bom essa
esse acontecimento, né, espontâneo, que saiu a partir da fala do Davi, né, de todo mundo se apresentar, eu acho que a gente conseguiu passear por um desejo comum, que é o desejo do encontro, que é o desejo da gente poder estar aqui face a face, né, e que a gente possa trocar presencialmente. Eu hoje sou membro titular, sou coordenadora da clínica, e aí hoje eu vou tentar seguir um roteiro, né, não falar aleatoriamente, que eu fiz aqui. E a virtualidade, ela vem se infiltrando entre nós bem antes da pandemia. Mas esse evento global nos colocou, enquanto analistas, obrigados a nos inserir no mundo digital e lidar com as nossas fronteiras clínicas, até então bem definidas. Tivemos que superar as nossas resistências e nos reinventarmos diante do novo. A pandemia se foi, mas o virtual se mantém na clínica, nas relações e como pano de fundo para as nossas questões que surgem nos consultórios, sejam elas questões virtuais ou questões presenciais. Dito isso, eu gostaria de citar o Agamben. Pertence verdadeiramente ao seu tempo aquele que não coincide perfeitamente com ele, nem se adequa às suas exigências. E é por isso, nesse sentido, inatual, mas precisamente por isso, exatamente através dessa separação e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que outros, de perceber e de aprender o seu tempo. E o Agamben diz mais à frente: contemporâneo é exatamente aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever, mergulhando apenas nas trevas do presente. No meu ver, esse é o espírito desses encontros. Pensar sobre a clínica e a teoria. Pensar sobre impedimentos e movimentos. Pensar e compartilhar, mergulhando e emergindo em busca de novos ares. Segundo o Agamben, a contemporaneidade é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a ele e, ao mesmo tempo, toma distância. Aqueles que aderem perfeitamente à sua época não conseguem vê-la, precisa tomar uma certa distância. Estamos aqui hoje para usar o nosso tempo, né? Para olhar para o espaço virtual com suas escolhas, os seus limites, né? E com as suas surpresas, que é o tema de hoje. Então, a gente vai ouvir os nossos colegas, né? E logo depois a gente vai abrir para a participação de todos que desejarem falar. Cada apresentação vai ter cerca de 20 minutos, né? E a gente vai iniciar com a Andréia. Vinícius. A gente já começou. A gente vai mistura. Então, eu vou passar a palavra para o Vinícius de Carvalho Monteiro, que é nosso coordenador, professor, mestre em filosofia, doutor em ciências políticas e professor universitário de filosofia. Muito obrigado. Falar um pouquinho, né, da minha alegria de estar aqui nesse encontro presencial. E eu entendo que uma sociedade psicanalítica não é somente um ambiente de estudo, de aprendizagem, de leitura, mas é também um ambiente de encontro, uma sociedade, né? Então, o mundo virtual, que nos oferece uma série de possibilidades práticas bem interessantes, né? Por isso, acho que ele realmente veio para ficar, mas a gente tem que colocar limites, né? E tem que ter um momento do encontro físico, do encontro da troca, né? Do conhecimento, um conhecendo o outro, né? Então, essa ideia, né, de a gente ter esses encontros mensais, presenciais, eu sei que o deslocamento é complicado. Eu, por exemplo, demoro 1 hora para chegar aqui, né? Eu moro na Tijuca, de metrô até aqui 1 hora, né? Mas, estou cansado, né, do embate do cotidiano, das 2 faculdades que eu dou aula, mas eu acho que vale a pena a gente fazer um esforço, pelo menos de vez em quando, a gente tentar, né, fazer esse encontro. É uma imagem que, como o Paulo falou, né,
que remonta ao seminário do Chaim, que era um momento que a gente se reunia, depois a gente ia para o restaurante, bater papo, trocar ideias, né? Então, eu acho que vale a pena. E assim, o que eu tinha para trazer, né, tentando ser bem sintético, né, porque eu acho que é muito importante que todos participem, que a gente troque aqui, que seja um diálogo, né, e não um monólogo meu e da Andréia. O que eu queria trazer é o seguinte, né, essa ideia, né, vamos imaginar Narciso, né, no mito, observando a sua imagem no lago, né? Então, Narciso é um homem belíssimo, um personagem de mitologia grega, né, que despertava paixões em homens e mulheres, eram apaixonados por Narciso, e ele desprezava todos. Até um dia que ele se vê a sua imagem refletida no lago. E quando ele vê a si mesmo, ele se apaixona por ele próprio, né? E ele fica tão embevecido, tão embriagado por aquela paixão, que ele não consegue mais fazer nada. Ele só tem vontade de ficar se contemplando a imagem dele, né, refletida no lago. E o tempo vai passando e ele vai, assim como um feto, né, passivo, inerte, observando a si mesmo até o momento que ele morre, né? E os deuses transformam ele na flor Narciso, que é uma flor que tem lá na Grécia, que ela está sempre perto de lagos, de lagoas, de rios, né? Inclinada, né? Ela está inclinada na direção da água. E é muito interessante que essa flor ela é matéria-prima de droga psicotrópica, né? Então, ela dá um barato nas pessoas. O narcisismo dá um barato, né? Dá um barato. Então, a ideia que eu queria trazer, né, é tentar relacionar, né, tem um psicanalista chamado Christopher Lasch, que ele escreveu vários livros, né, um deles, A Cultura do Narcisismo, onde ele tenta entender, né, o que é essa mutação da patologia desde a época de Freud até os dias atuais. Então, é como se, com a transformação que se estabeleceu no mundo, né, novos modelos societários, o adoecimento psíquico também vai se transformando. Então, a gente tem um modelo original da psicanálise, que é a histérica, que é o neurótico, né? E, a partir de meados dos anos 50, né, com a chamada pós-modernidade, a gente vai tendo um adoecimento gradativamente se inclinando na direção do chamado estado de limite, borderline, que é alguma coisa que começa a ter uma mistura da psicose com a neurose, né? Então, há uma transformação no próprio adoecimento psíquico, um narcisismo crescente na sociedade, né? Que, como Kurtz, né, que é um psicanalista que estudou profundamente a questão do narcisismo, né, ele chama a atenção que ele criou um conceito de furor narcísico. O furor narcísico está sempre relacionado com a ferida narcísica, né? Então, é porque nós, contemporâneos, temos uma dificuldade de desenvolver um amor próprio, é que nós nos tornamos extremamente narcisistas. E o Christopher Lasch, né, ele vai tentar relacionar esse fenômeno com o mundo virtual, o mundo midiático, o mundo das imagens, né, que a tecnologia oferece. Então, ele, nesse livro, Mínimo Eu, ele chama atenção que o nosso cotidiano ele está repleto de imagens, né? A gente poderia até pensar no que Lacan entende pelo mundo do imaginário, né? Ou que Freud chama do mundo da fantasia. Então, a fantasia, que era um reduto privado, né, dos seres humanos, íntimo, isolado da vida social, ela coloniza a vida social, né? Então, as fronteiras entre a fantasia e o princípio da realidade vão se dissolvendo. Tá? Nós começamos a viver misturados à fantasia.
Isso se reflete, né, em todo mundo virtual. Todo mundo de imagens que as redes sociais, a internet, a televisão, o cinema, né, que todas as mídias nos trazem. E o Lasch, ele entende que essas imagens, elas são como espelhos narcísicos. Ou seja, o que nos é mostrado nas redes sociais é um ideal do eu, aquilo que o Freud foi chamado de ideal do eu, né? Aquilo que eu gostaria de ser. Então, a imagem que nós contemplamos é uma imagem de um ser humano todo-poderoso, bonito, bem-sucedido, rico, né? E nós nos deliciamos narcisicamente, né? Observando aquilo que nós não somos, mas do ponto de vista da fantasia, nos identificando com essas imagens, né? Então, o Lasch ele vai tentar mostrar que existe todo um aparato tecnológico que contribui para a cultura do narcisismo. Tá? Então, ao mesmo tempo, ele fala que, ao mesmo tempo que o ser humano ele aposta na sua individualidade, né? Nós estamos vivendo a época da meritocracia, e que se você quiser, você vence, se você quiser, tudo vai dar certo. O Lasch fala, olha, a contraposição dessa crença, né, é uma sociedade em que cada vez mais o ser humano é dominado pelo mercado, né, totalmente escravizado aos valores mercantis, aos valores burgueses, à lógica do dinheiro, né, e impotente. Então, você tem uma ferida narcísica, né, porque o ser humano se sente completamente impotente diante da lógica do mercado, e, ao mesmo tempo, um furor narcísico, né? Porque, afinal, né, eu me identifico com essas imagens de poder, de fama, de sucesso, tá? Que é, por exemplo, a questão da publicidade. Né? Será que tem lugar aqui? Então, eu acho que é importante a gente tentar distinguir o que era a sexualidade na época de Freud e o que a sexualidade vem se tornando com essas transformações tecnológicas. Por exemplo, uma questão, a pornografia. A pornografia ela é extremamente acessada, né, no mundo online. E a pornografia redimensiona, em certa medida, a própria experiência sexual. A sexualidade ela se torna um espetáculo. E é um espetáculo completamente idealizado. Porque nas imagens da pornografia, você não tem cheiro, você não tem fracasso, você não tem potência, você não tem frigidez, você não tem a dificuldade que é o entrosamento dos seres humanos. Não, tudo é perfeito. Né? Tudo é perfeito, entre aspas, né? Mas tudo se dá como um espetáculo de sucesso, de gozo, né? No sentido lacaniano da palavra, né? Que é um gozo que se aproxima um pouco da pulsão de morte. Né? Então, é um espelho narcísico. A sexualidade se transforma numa experiência narcísica. Né? Então, é muito importante que a gente tente entender as transformações históricas, tecnológicas, para a gente repensar um pouco a teoria psicanalítica. Né? Porque quando Freud concebeu as ideias, havia um certo tipo de adoecimento psíquico, né? Voltado para as histérias, para a somatização, e com as transformações que ocorreram de lá para cá, a gente tem que priorizar certos conceitos, outros conceitos a gente tem que dar menos importância. Então, o Lasch, quer dizer, o conceito de narcisismo é um conceito muito atual, muito importante para a gente colocar atualmente como sendo um guia para a gente entender as ideias da psicanálise. Eu queria terminar por aqui, não quero me estender muito para a gente abrir para o papo e para a conversa. Tá? Tá por aqui. André, você viu o seu curso. Eu vou compartilhar.
Então, agora eu vou passar a palavra para a Andréa Junqueira, que é a nossa coordenadora geral, professora, supervisora clínica, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Xandro Pérez e coautora do livro Mulheres Não Nascem Prontas, Elas Se Reinventam 40 Mais. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, agradecer. É um encontro histórico entre nós, não tem como não dizer. E aconteceu uma questão muito interessante. Eu e Vinícius nos encontramos online no sábado para bater um papo, né? Do que a gente ia. Então, a gente entrou pelo Zoom e aí conversamos, né? E até a gente até brincou, puxa, nós vamos falar sobre a virtualidade e essa troca entre colegas conversando só foi possível por esse outro acesso. Então, a gente já começou a trabalhar não só individualmente, mas nesse laço que passa pela presença virtual. As câmeras estavam ligadas? Sim, a janelinha. Sim, interessantíssimo. Eu tenho aqui algumas impressões, que, embora vocês possam ver aqui muitas folhas, mas foram rotas do que eu fui trabalhando, pensando. E eu vou considerar aqui um fio condutor que eu até falei para o Vinícius, que caiu tardiamente, vou falar para ele hoje aqui na aula. Vinícius, não veio na nossa conversa, mas chegou para mim. A questão do trauma, o divisor de águas histórico que entrou no nosso cenário, que foi a pandemia. E será que esse episódio, essa catástrofe humanitária, que também tem um viés do trauma, será que esses espaços se transformaram em experiências compartilhadas? Então, eu tive esse insight tardiamente, que inicialmente eu estava com uma rota que era entender a cybercultura, através de Pierre Levy, que vai trazer que o virtual no seu cunho real, todas as contribuições do Deleuze sobre a virtualidade na lógica do sentido, onde ele vai trabalhar a multiplicidade, a desterritorialização. Então, como é importante, se a gente pensar na psicanálise, usando essa questão, né, do Deleuze, a desterritorialização, não necessariamente a psicanálise precisaria de um espaço concreto. Ela poderia ocupar, segundo Deleuze, um não lugar. E a gente iria construindo toda uma questão, também trazida pela Mariana Chauí, quando ela fala que o mundo virtual é uma outra experiência. Tem a utopia, sem espaço, sem lugar e sem tempo. E ela coloca uma questão interessante, que estamos conectados, se quisermos, na tela 24 horas. Então, tem algo da tela que se conecta ao humano. E como compreender isso? Então, a tela e o humano, eles vão constituir esse hibridismo, muito trazido pelo Carneiro Leão, que já apresentou aqui uma aula super interessante para a gente. Alguns desafios para o analista, porque a gente entendendo que o virtual não se opõe ao real, do que nós estaríamos colocando em questão na nossa clínica. O que seria o virtual? E a gente sabe que a questão da virtualidade ela foi trazendo muitas premissas estruturantes, mas eu penso que é importante teorizar um pouco mais. Essas teorizações elas ainda estão em curso e é imprescindível que a gente possa buscar, pelo menos, como me é habitual, fazer algumas perguntas, né? Mesmo que elas não tenham nenhuma resposta. De certa forma, estamos num outro contexto que vai abraçar novas realidades subjetivas e uma outra subjetividade que o espaço virtual vai nos oferecer. E aí,
eu fui buscando, né, algumas conexões, né? A gente estudou muito no ano passado o Sion, viu, Edmira? E as raízes do Edgar Morin, onde ele diz que uma realidade ela é hipercomplexa, multiperceptiva e multissensorial. Então, a gente fica pensando que hoje, como pensar a subjetivação com todas essas dimensões, né? Nesse multi-estímulo, muita complexidade, enigmática, e como pensar tudo isso, né? Então, e aí a questão do trauma me veio através de um texto que eu já tinha lido há uns 3 anos atrás, que é do Júlio Wertzmann, que é os traumas na contemporaneidade, trazido pela experiência do Covid e o atendimento online como um panorama inédito para a clínica psicanalítica e para a nossa cultura. Esse texto do Júlio é riquíssimo, não tem como... Se eu pegasse aqui 3 tópicos, não daria para ocupar os meus 20 e os outros 5. Mas tem uma questão que ele coloca, que é o contexto da mudança radical do setting analítico. Na clínica contemporânea, a gente vai contemplar um enquadre, né? Um enquadre externo. E tem um enquadre interno que eu vou comentar. Então, eu acho que é importante, porque o trauma, se ele não for elaborado, pelo menos numa experiência compartilhada, numa escola de psicanálise, num primeiro atendimento, olha só, atendimento, num primeiro encontro como esse nosso presencial, e isso não puder, pelo menos, ser perguntado o que aconteceu com nós psicanalistas. E o Júlio, ele se faz essa pergunta, né? O que aconteceu numa mudança radical? Houve uma pandemia, todos nós nos isolamos, né? O analista, ele nessa radicalidade, ele já se viu fusionado na tela, ou era tablet, ou era o próprio celular, né? Tudo pela análise. Enfrentou, e às vezes enfrenta, o cansaço extremo, relatado por muitos colegas nossos. Eu mesma já tinha o atendimento via Skype, mais de 15 anos antes da pandemia, eu já atendia pelo Skype, mas aquela radicalidade nos colocou num atendimento essencialmente online, do dia para a noite. E se falou pouco sobre o trauma na pandemia, o trauma na descontinuidade radical das sessões, a retirada dos consultórios, e sobre o analista traumatizado também, que eu vou comentar se ainda tiver tempo, mas eu vou correr um pouco. Vocês leiam o artigo do Júlio, que é muito interessante. Então, aconteceram muitas mudanças psíquicas que ainda não foram elaboradas numa experiência compartilhada. Então, eu recomendo esse artigo, né? E pensar também o que seria essa psicanálise, ou as psicanálises que foram interrompidas bruscamente num percurso e numa situação de catástrofe. O Júlio coloca isso de uma forma muito interessante, porque existe a catástrofe, que é algo que desarticula, né, uma experiência no ambiente, na cultura e nas relações, mas existe também a questão do trauma. Nem sempre uma catástrofe implica numa experiência do trauma, porque muitas vezes se tem essas descontinuidades, mas isso pode ser elaborado enquanto algo que antes não era possível tecer nenhum tipo de ligação entre sentido e produção de sentidos, e existem os traumas que não necessariamente
acontece a experiência da catástrofe. Então, eu acho que nós passamos por uma catástrofe comunitária, coletiva, e também pelo trauma. E eu acho que a catástrofe ela foi recuperada, né? Exceto, né, o mais grave que foram as vidas, foram as sequelas. Mas eu acho que nós, analistas, trabalhamos muito pouco esse trauma. Eu acho que, inclusive, o Júlio fala que não se escreveu o suficiente, as perguntas ainda não foram feitas. Então, olha, eu vou... eu já fiz essa diferenciação entre trauma e catástrofe, né? Então, agora, como pensar, né? Nós não precisamos concordar nem discordar das experiências tecnológicas. Afinal de contas, são surpresas, elas apresentam limites, como está no nosso título, né, do trabalho. Mas quais seriam as surpresas, né? Eu acho assim que as surpresas podem ser exatamente num novo movimento de ruptura, que é a nossa proposta aqui. Eu acho que nós estamos precisando de um devir ruptura que nos traga para um outro campo, não melhor nem pior, mas um campo onde nós possamos reavivar os sentidos, a presença. Não estou fazendo nenhuma apologia de que a psicanálise virtual ela não é tão interessante enquanto encontro analítico, até porque vou trazer alguma questão muito prática da nossa clínica. Muitas vezes, alguns analisandos, eles podem nos enviar mensagem no WhatsApp ou um encontro pelo Zoom ou pelo Meeting, e aquela experiência virtual ela tem uma sustentação, uma materialidade que possa conectar a experiência do enquadre analítico. Então, é muito importante que nós possamos nos posicionar de forma muito crítica e termos a liberdade de fazer perguntas e nos autorizarmos ao tempo que a gente precisar para esse tipo de experiência compartilhada entre nós. Eu gostei muito do que o Cassola falou, para fazer uma homenagem a ele. Foi uma fala dele na pandemia, que ele fala um pouquinho dessa experiência de ruptura como uma impossibilidade, que traz uma impossibilidade radical de fazer conexões internas e externas que possam fazer sentido, e que esse isolamento trouxe muita violência, separação, violência com criança, violência contra a mulher, não é? O vírus que traz a finitude, né? O mal-estar do Freud, algo que vem da catástrofe da natureza, do outro e de mim mesmo. Então, nós fizemos muitas experiências, ainda estamos fazendo, e algumas considerações finais que eu penso que nesse momento, primeiro, levantar todas essas questões, aguçar nossa escuta, nosso acolhimento, para além da comunicação verbal, que inclua, claro, a dimensão do corpo ausente também, do sentido ausente, porque, vamos pensar com Deleuze, o virtual é tudo que é postado em várias dimensões. Então, somos da ruptura, somos do desligamento, mas eu acho que é importante que, principalmente, né, nesses movimentos atuais da psicanálise contemporânea, o Roussillon, o Green, que vão trazer um conceito muito interessante, o Ribari também traz isso, a questão do enquadre interno do analista. Eu acho que, com essa desterritorialização da nossa experiência clínica, o que vai nos sustentar na nossa jornada analítica é essa questão do enquadre interno. E o Green e o Roussillon, eles vão colocar muito interessante, principalmente num tema que o Benício trouxe, a questão dos traumas precoces, dos sofrimentos psíquicos, narciso-identitários, que são as
falhas, né? Aquela falha na comunicação primitiva, aquela desconexão, aquela desvitalização, a falta de esperança na relação com o objeto primário. Então, o nosso panorama clínico atual são esses tipos de sofrimento. E, para isso, é necessário que a gente possa ter essa disposição para ter um enquadre analítico dentro de si. Então, esse enquadre interno ele é virtual, vai fazer parte dessa experiência de virtualização, né, do analista. Finalizando as últimas mensagens, pensando um pouquinho até no Byung-Chul Han, que a gente trabalhou há 2 anos atrás, durante a pandemia, o Byung-Chul Han ele coloca na sociedade do cansaço, não estamos sentindo o aroma da vida, as relações estão ficando superficiais, sem intimidade, e a vida estaria esvaziada de conexões presenciais, sem leitura de história, sem gargalhadas ao vivo. E para o Han, estaríamos vivos demais para morrer e mortos demais para viver. Quando retiramos a graça da vida, ficamos a sós. Seria uma violência que eliminaria os vínculos e as experiências de alteridade, sem coragem para a introspecção e para a nossa autenticidade. E aí eu falei para a Marta e para o Vinícius. A gente pensou no título Escolhas, Limites, e aí eu pensei assim com eles, e as surpresas? O que a gente vai falar das surpresas? E aí eu pensei, as surpresas seriam reservadas para essas experiências onde o analista seria aquele que vai insistir, ter uma vontade de perseverar nos encontros presenciais, uma forma de escuta e acolhimento, como uma sustentação na presença, na afirmação dessas comunicações primitivas, das apresentações pré-verbais que urgem por um campo sensível e compartilhado para a produção dos novos sentidos, embora isso também seja, paradoxalmente, a virtualidade dos encontros. Aí é uma posição que eu tenho, a psicanálise é sempre revolucionária, a transferência acontece como uma experiência que valida a produção do sentido em dois do trabalho analítico, o laço, o afeto que passa pela presença sensível do analista, pode se tornar um movimento de contracultura, um modo de resistência, de sobrevivência por algum de nós insistentes, ainda no ambiente presencial. E é importante a gente pensar o seguinte, assim como tem filhos do parto, essa geração atual que todo mundo deve conhecer, né? Os filhos do parto, eu acho que o analista ele tem que resistir um pouco a ser filho do parto também, a ser filho da casa, a ter o consultório dentro de casa. Não que isso não seja bom, mas eu acho que isso tem que ser pensado, criticado. É isso que eu teria para provocar, né, as próximas discussões. Fica perguntas, considerações, elogios. Foi ótimo. Bom, e aí eu pegar essa bandeja aí para a alma, né? E eu pensando aqui que a gente, não que a gente como humano não passe questões com os nossos pacientes, mas na questão da pandemia, nós estávamos no mesmo lugar, passando pelas mesmas... O analista estava traumatizado, cansado, passando pelas mesmas questões, né? Vivemos um momento muito difícil, eu acho que isso ainda é muito ligado, ainda não aparece. Ainda não validado. Nós passamos também por situações ainda muito difíceis de povo, né? De desmentidos, né? De ficar confuso, toma vacina, não toma vacina, toma... Então, assim, foi um período realmente muito violento, né? Então, assim, você falou do Byung-Chul Han, do sucesso do cansaço, ele tem outro livro que é a morte dos rituais. Na pandemia, nós sofremos mais ainda, então a gente pôde, né, ver lá nossos mortos, não pôde, né? Desaparecer, imagina isso para uma criança, de repente. Foi isso que eu pegasse. Gente. Eu gostei muito do
desse tema, porque eu acho que é um tema muito quente. E eu acho que é isso, né? Quando a Márcia, né, situa a Agamben, e é exatamente isso, né, que a Andréia fala, né, com analistas, poder fazer um pouco de resistência e poder fazer as perguntas. E aí fiquei pensando, quando o Vinícius fala do narcisismo, que a gente se vê. Em todas as aulas, em todos os atendimentos, a gente, eu não estou me vendo agora, mas quando a gente está online, a gente se vê. E o empuxo, né, a nossa imagem, né, uma certa sedução que a gente fica ali capturado, isso é muito nocivo. Né? Então, assim, fiquei pensando um pouco disso, né, o quanto que é hiperconexão, mas não tem conexão. Né? Então, assim, dar like, né, não é ter amigo, poder, as pessoas estão transando menos, né? Porque tem várias pesquisas que falam isso, então, assim, eu acho que isso é muito para a gente. No Japão, as pessoas estão desistindo de ter relações sexuais, são namorados, são aparelhinhos, né? Que a mulher se declara, o homem se declara, né? Então, você tem uma virtualização também das relações afetivas. Eu tive uma paciente que ela só namorava pessoas de outros países, somente. Então, ela não era tudo mediatizado pela internet. E essa ideia dele de uma resistência, eu acho que a psicanálise sempre foi a peste, né? E ela precisa continuar a ser Contra a cultura. Contra a cultura. Né? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, uma resistência, no sentido de que os nossos métodos eles são muito mais, são diferentes, por exemplo, do remédio psiquiátrico, que é uma coisa que está em voga, né? Então, frisar essa ideia da cultura, eu acho muito legal o que a André falou. Eu acho interessante isso, porque a gente estava falando sobre isso, mais sobre a questão do conforto. E você, não, tudo na minha casa, claro, a gente sabe que realmente é ruim, sai de tal lugar, é difícil, mas tem um certo lugar confortável, e eu acho que a análise não tem esse lugar confortável. Então, as pessoas vão lá, né? Não precisam botar roupa, Pode virar filho do pai. Aí é de só. Eu sou totalmente filha do eu Nada contra. Porque eu atendo muita gente de 1 da tarde às 9 da noite, eu não tinha que correr para vir para cá, somente online. Eu tentei voltar para o consultório, voltei para o consultório de novo, ano retrasado, tive uma trabalho. Mas você não acha que esse teto de tela, só uma pergunta, a tela tem entretenimento, a conexão, aí a tela, o analista trabalha, o analisando vai se analisar na tela, não tem o espaçamento do analisando que vai pegar, que vai sair, ou vai até para análise, ou vai encontrar gente no caminho, estímulos. É uma conexão de tela, onde tudo é tela, não é? Veja bem, eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é uma subjetivação, é um outro modo de subjetivação. Experiência do tempo. Não tem espaçamento, não tem espaçamento. Você, eu, por exemplo, percebi que alguns analisandos, que agora que voltaram para empresas de modalidade presencial, eles estavam deprimindo. Sim. Você abria a câmera, eles estavam, né? Sabia que estava de pijama, e uma certa melancolização, que ela é sorrateira, ela é silenciosa. E aí eu estou percebendo uma diferença porque eles estão saindo. Eu, nos meus casos, desejaram esse esforço de maravilhoso trabalho em casa, quando se viu diante dessa realidade, adoeceu muito. A demanda era muito maior. De trabalho, e pelo amor de Deus, a gente queria ver pessoas que esse tempo de se desconectar, para se conectar, para todos, né? Essa significatividade. Muitas pessoas tocaram de tempo porque não suportaram casa e a tela. Eu acho que também uma questão, não sei, falo por mim, eu também fui me adequando. No início eu tive uma certa também resistência, estranheza, de falta da presença, trabalhei 20 anos quase com a presença. Então, de repente, eu me vi ali numa situação, bom, eu ia para o consultório, atendia 3 pessoas presenciais e 5 online dentro de uma sala de consultório.
Então, assim, a resistência ela acontece, ela é um fato, ela virou um fato. Agora, Viviane, uma Porque coisa que eu até falei para o Vinícius, assim, porque eu estou compondo. Será que o analista ele está sendo a elasticidade na clínica? Ela passa por uma benevolência, um certo constrangimento quando o paciente só quer online, pacientes que às vezes moram perto. Até que ponto o analista não acaba fazendo uma espécie de composição para não perder o paciente? E aí ele não coloca esse enquadre, né? Isso não é... Há um acordo assim que... Uma coisa um pouco constrangedora até, porque o paciente ele vai pelo online, aí o que acontece? O analista já está no consultório presencial e aparecem 3 pessoas. E as outras estão na tela e moram perto. Mas comigo aconteceu um fenômeno também muito interessante. Eu nunca tive tantos pacientes de outros países, de outros estados, né? Isso foi maravilhoso. Alguém falou, eu sou terapeuta de família e casal, fiz uma formação com Moisés Grossman, né? Então, muito antes, né? Então, por eu atender família, né? Então, para mim, é muito importante, porque eu não tenho só o olhar psicológico, analítico, não, eu tenho que olhar também na família. Então, às vezes, acontece, eu estou atendendo uma, sei lá, uma paciente, aí daqui a pouco entra a criança. A criança entra... Sim, coisa. E aí eu vou vendo, né, até aquela mesma paciente que fala, mas eu acho que não estou sabendo colocar limite nessa criança. Eu estou vendo a criança. É uma desterritorialização desse enquadre externo. Mas, de alguma forma, eu acho que vem muito para mim. Para mim, agora, hoje, eu posso dizer que eu fico muito... Acho que eu aprendi muito mais. Eu acho que eu até posso dizer, posso me atrever a dizer que eu acho que até me tornei uma melhor profissional em relação, né, nesse modo online, do que eu estava anteriormente, quer dizer, ainda no online, mas com aquele preconceito. Tipo, não, mas o presencial é que vale, só o presencial é que vale, o presencial é maravilhoso. Então, assim, eu tive que primeiro me desfazer, sair dessa crença limitante para poder falar, não, peraí, gente, o que está aqui agora? Como eu danço essa música? Você e todo mundo, né? Não existia um preconceito muito grande com o atendimento online. Todo mundo. Eu acho que a questão que se coloca são as diferenças, né? Porque o atendimento online ele funciona, ninguém está endemonizando a questão do online, mas eu acho que o atendimento online e o atendimento presenciais, os atendimentos presenciais são modalidades diferentes, com características diferentes, com particularidades diferentes, né? E a gente precisa falar sobre isso. Eu até tinha feito pensando aqui enquanto vocês estavam falando, né? Nós todos estamos aqui, né? Mas nós também ficamos presos numa formação online. Todos nós, né? Todos nós nos formando por uma tela, né? E, de alguma maneira, abriu-se um horizonte onde a gente estava aqui, mas estava assistindo o cara lá em Paris, estava assistindo o cara em Buenos Aires, isso foi uma maravilha, né? Teve um aspecto que eu acho que expandiu a gente. Uma euforia maravilhosa. Isso foi incrível, incrível, inclusive pessoas que vieram para a formação, né, tornou possível essa aproximação, mas também tem uma perda. E a pergunta é essa, o que se perde, né? E a gente está aqui, eu acho que mostra o que a gente ganha, né? Eu fiz uma provocação no grupo, que a gente se torna analista de uma forma virtual? Eu acredito que não. A gente precisa disso aqui. A gente precisa da troca, a gente precisa desse envolvimento, porque quando a gente está na tela, a gente tem reuniões incríveis, né, que são maravilhosas, mas a gente também perde alguma coisa, né? Não é a mesma coisa, não é ruim, não é uma questão de ser melhor ou ser pior,
Eu acho que a gente precisa, é alguma coisa que veio para ficar, né, que veio para a gente aproveitar isso que tem de bom, mas a gente não precisa abandonar o resto. E a gente precisa, sim, se perguntar o quanto que a gente, às vezes, fica acomodado, né, e não se põe em movimento, né, pensando e investindo na nossa própria formação. Era isso. Só uma questão, assim, o que a gente perde? Vou dar um exemplo de uma coisa que a gente perde no atendimento online. Né? O Ferenzi, ele chama a atenção que cada detalhe do corpo da pessoa pode ser interpretado, pode ser analisado. A maneira como a pessoa aperta a tua mão já é uma questão relevante. É a linguagem mímico-gestual. A linguagem mímico. Pacientes ofegantes, você não percebe isso claramente na tela. Né? A barba, detalhe. A própria interação com o ambiente. A própria maneira como a pessoa está interagindo com o ambiente, a gente perde muita coisa, ganha-se muita coisa também, mas muito que a gente perde. Eu acho. Ganhamos Eu acho que como a Márcia bem colocou, eu acho que a questão não é ser melhor ou ser pior. Quando é melhor, quando é pior. A Márcia, discernir um campo do outro. a Márcia, ela mesma colocou há tempo atrás aqui numa conversa, quando seria melhor um atendimento virtual. Sabe? Por exemplo, pacientes com dificuldade justamente de se apresentar, que precisam, portanto, ficar mais distantes. Né? Nesse caso, quando seria melhor? Nessa situação, o paciente nem consegue entrar no setting. Né? Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que a gente tem que pensar, como a Márcia falou, mas pensar nesse sentido que eu estou tentando colocar, complementando o que ela falou. Quando é que você... muitas vezes o paciente, eu creio, eu preciso do perfil vivencial por esses motivos aí diferencianos, e também melicotianos e freudianos, certamente, de que você tem toda uma pleiade de coisas acontecendo. Mas, certamente, o paciente pode, ele mesmo, externar a necessidade de uma coisa virtual. Os pacientes virtuais hoje em dia são virtuais mais porque eles falam, então vamos fazer virtual. Ou então, porque eles estão longe. Esse foi um grande ganho, até, que a gente colocou, né? O grande ganho de você poder atender, como eu tenho pacientes em outra cidade. É um ganho enorme para a gente e para ele também, porque está procurando alguém que acha que você é a pessoa mais indicada e ele mora lá em Magé. E é isso, tem que ser assim. Ele vai de Magé, se deslocar para cá. Mas eu queria fazer sem querer tomar muito tempo aqui, mas eu queria fazer uma consideração rápida sobre a questão que o Vinícius colocou, e também um pouco que a Andréa colocou, voltando às falas, né? Uma questão que eu acho muito interessante, estou até pensando em escrever sobre isso lá para o artigo, lá do famoso livro que a Márcia também idealizou, né? Que é a questão dessa discussão do contemporâneo. É uma questão que é muito cara, tempo, assim, como a Gâmbia, eu também acho a questão muito importante. E nas conversas, nas aulas da Andréa, no semestre passado, ela falou muito, acho baseado em Green, ela gosta muito de Green, como você sabe, ela falava muito não só do Green, outros autores contemporâneos, ela falava do contemporâneo como um paradigma, como e não como um período histórico necessariamente. Né? A psicanálise contemporânea não seria necessariamente atual, mas uma nova configuração que aconteceu, coisa que eu entendi que o Vinícius trouxe, essa configuração nova. Eu queria fazer assim, uma apresentação, duas provocações, são muito provocadoras, que começa mas uma provocação amorosa. Então, eu queria fazer duas provocações, uma provocação para o Vinícius e uma provocação para o André. Provocação no sentido, não que ele discorde de nada, não interessa esse tipo. Mas a provocação é a seguinte: quando se fala muito nisso, isso é uma coisa que está muito em voga, né? É uma coisa muito moderna, nós somos hipermodernos, né? Estou muito aula de hipermodernidade, não, a gente é muito moderno. Uma coisa que é muito moderna, e é moderna desde que começou a modernidade lá atrás, é essa coisa de a gente se preocupar em dizer que agora não é a mesma coisa que antes. Agora é diferente. Claro, agora é diferente, sem dúvida. A gente não está mais na Idade Média, quem teria aquele tempo que é o tempo eterno. A gente tem essa percepção que é muito bom ganho. Com relação ao medieval, a gente se pegou. O medieval estava lá no tempo de Deus. A gente está agora não é mais igual. O Freud era outra coisa. Mas eu queria fazer a provocação e relativizar um pouco. Eu acredito que a gente tem que relativizar um pouco. Quando o Freud elabora as tópicas que a gente está estudando aqui, tem metapsicologias tópicas, o Freud não está falando assim, então a tópica ela emergiu agora, né? No século XIX apareceu uma tópica. Ele está falando de uma coisa que seria a estrutura do psiquismo. Né? Por mais que ela seja variável, a estrutura é variável.
mas tem uma coisa estrutural, né? É o que nos faz sermos humanos, mesmo comparando com o pessoal que pintava lá em Lascaux, né? Os humanos diferentes, no entanto, tem uma estrutura. Alguma estrutura, a gente tem que entender a variação da estrutura. Então, eu acredito que, lendo o Green, né, tempos atrás, o narcisismo Green, justamente, o Green fala que o narcisismo ele emergiu como uma questão cada vez mais central, como o Vinícius trouxe na figura do Lasch, mas vários outros autores. O Green chega a caracterizar a escola britânica como uma escola que valorizou extremamente essa estrutura narcísica então, que se montou, né? E que não se montou por causa do tempo. Não foi porque aí, depois da guerra, se montou a estrutura que o Freud estava vendo. É uma questão. Era um debate mesmo. Se a gente for observar muitos psicanalistas e muitas psicanalistas inglesas e ingleses, né, eles estavam fazendo uma nuance na discussão estrutural do Freud. Não era agora, mudou, porque o Freud estava antes da guerra, não foi assim. Então, quando o Green fala que até o conceito de self, né, que a escola inglesa levantou essa questão, ele levantou a questão como sendo preciso olhar para essa estrutura com mais atenção. Até uma figura e pensar justamente o self, a partir da estrutura narcísica, valorizar mais essa dimensão narcísica, não porque o tempo mudou, mas porque era uma estrutura para ser mais valorizada. Os ingleses valorizaram mais do que foi. E o Green fala, inclusive, no exemplo do Bela Grunberg, que falou até mesmo em criar uma tópica em que, além do isso, eu superior, haveria uma quarta, a ideia do Bela Grunberg é uma quarta, uma estrutura propriamente narcísica. Isso, eu, superior e narciso. A ideia, o delírio do Grunberg, né? Então, era realmente uma reclamação de uma estruturação, tentar uma estrutura do psiquismo. Isso em nada invalida o fato de que a gente tem que pensar historicamente. Por exemplo, eu creio, ouvindo o Vinícius, ele sabe que para mim me interessa muito essa questão, e eu mesmo fiz meu pós-doc em cima dessa questão. Eu me interesso muito por essa questão porque, de fato, o fato de a gente observar que essa estrutura precisa de mais atenção, cada um vai dar atenção de uma maneira, o Winnicott vai fazer a dele, aí o Winnicott vai fazer a dele. Quando o Winnicott fala, por exemplo, que narcisismo primário é um conceito estranho, ele está discutindo que agora é estranho. Ele é um conceito estranho porque para ele não compreende narcisismo como uma coisa destacada no meio. O narcisismo primário seria uma coisa que inclui já o meio. É uma discussão estrutural. Uma discussão que você encontra em vários psicanalistas. Mas, ao mesmo tempo, só para valorizar isso é só uma provocação, para valorizar o que o Vinícius falou, a gente tem que pensar justamente como é que a gente se fixa de maneira, muitas vezes, patológica, né, em prejuízo nosso e também do meio, nessa estrutura. E aí eu acho que realmente o trabalho do Lasch, do Sennett, várias pessoas estão pensando, até o Wilhelm Chorand também acho que ele participa desse movimento de se preocupar com o que está acontecendo hoje, que é uma fixação doentia nessa estrutura narcísica. Entendeu? Estrutura narcísica é isso que o Vinícius bem descreveu. Então, a gente tem que pensar na nossa clínica essas duas coisas. Não é a sexualidade mudou muito bem, etc. Mas essas categorias são categorias que são importantes. Uma coisa que me incomoda muito, e por isso estou falando de provocação, uma coisa que me incomoda muito quando alguém fala assim, eu vejo psicanalistas escrevendo assim, não, porque hoje em dia não faz mais sentido falar em histeria. Como não? Como não vai se falar em histeria? Porque a histeria é uma coisa... Não, tem que pensar como é que essa modalidade de funcionamento psíquico ela se atualiza. E não dizer que não tem mais histeria. Histeria não é mais a mesma. A histeria está lá como um modo de recalcar. Desde quando ele deixou de recalcar, seu psiquismo ele próprio é recalcante. Então, a gente tem que considerar isso para a gente não ficar caindo no relativismo. Uma outra coisa que eu queria, só para terminar a provocação agora com a Andréia, meu objetivo é sobre isso. A provocação no caso, não é nem provocação para eles, é para todo mundo aqui que é parceiro. Uma outra coisa que eu acho importante, além de a gente tomar cuidado com o relativismo, é também essa coisa que a gente tem que fazer, até uma coisa narcísica nossa, né? Enquanto psicanalista. A psicanálise é sensacional, contra a cultura. Muito bem, eu participo do movimento, estamos juntos. Né? Eu vi agora recentemente um filme do Freud, eu me emocionei muito, se vocês não viram. Teve até um grupo que foi a última sessão de Freud. Muito legal, gostei muito do filme, recomendo quem não viu ainda que veja. Né? Muito legal. Então, vê lá o Freud, ele mesmo, elemento contracultural em grande parte. Mas a gente tem que tomar certo cuidado, porque, como qualquer instituição, existe um vetor de excessiva territorialização. Já que a citou o filósofo de cabeceira, que é o Deleuze, eu posso falar excessiva. Pergunta do Deleuze, onde é que a gente se territorializa? E como a gente se territorializa?
Então, qualquer instituição, ela se territorializa em alguns momentos e compra ela. E a psicanálise, em vários momentos da sua história, ela tende a se territorializar de maneira que, às vezes, não é nada contracultural. Então, aqui tem uma certa desconfiança. Por exemplo, a psicanálise, hoje, em vários setores, né, ela não é contracultural. Quando ela não é contracultural? Ela não é contracultural no meu modo de ver, é a minha interpretação. Ela não é quando ela não, justamente, relativiza as estruturas, quando ela se trabalha uma técnica, ela quer manter aquilo de qualquer, como se fosse, eu vou desaparecer se eu não falar esses termos. Rigidez estrutural. Rigidez nos conceitos, né? E acontece frequentemente. E outra coisa é quando a psicanálise aceita facilmente, né, o triunfo, por exemplo, dos manuais psiquiátricos. Ela tem que tomar um certo cuidado com isso, porque a psiquiatria tem que trabalhar coletivamente, mas não é porque a psiquiatria tem mais poder hoje que a psicanálise deve ceder facilmente. Eu tenho visto muito isso até nos meus pacientes. Muitos pacientes falam assim, remédio muito bom, medicamento, medicação. Mas tem que tomar um certo cuidado, porque quando você cede, né, facilmente o terreno para a psiquiatria, você está dizendo o seguinte, que não é propriamente um trabalho de longo prazo, que sofrer é muito perigoso. Então, são postulados que a gente tem que tomar certo cuidado. Acho que o psiquiatra tem que estar atento para, primeiro, relativizar seus conceitos, né? Que muitas vezes não acontecem em alguns cenários, você vê por aí, não ficar aqui falando, mas não sempre quer manter posição de poder, e nessa aliança, que é uma aliança positiva, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque os medicamentos psiquiátricos, vários dos pacientes tomam, que eu não tenho nada contra, ao contrário, às vezes eu mesmo recomendo, e aí eu mando para o Marcelo, mando para outros psiquiatras, eu conheço, mas um certo cuidado, eu tento falar, e acho que a gente tem que estar atento a isso, que é quando tem uma coisa de princípio, quando você faz isso, você está dizendo que chegou num nível de sofrimento que já é demais. Mas o sofrimento da vida, ele é, em princípio, tende ao demais. A psicanálise tem um componente trágico. Eu quero dizer que a psicanálise, para ela se manter nesse espírito como contracultural, ela tem que manter essa visada trágica, né? Quando ela fica muito fácil, como negociar. Ela tem que ser mais obscura, né? Como a Márcia. Trágico mesmo, assim, viver inclui sofrer. Viver inclui sofrimento. Nenhuma solução de dor se dá em curto prazo. A medicação é uma tentativa de você dizer assim, eu já não aguento mais sofrer, uma coisa que, tudo bem, ninguém vai discutir o sofrimento do outro, mas, de certa maneira, vamos tentar trabalhar. Mas eu acho que tem um princípio mesmo. Eu não aguento sofrer. Tem que sofrer sim. E a questão de que, mesmo para você não sofrer, tem um tempo. Eu estou tomando remédio, aí eu estou bem, porque tem um paciente, só para terminar, porque falei demais, o paciente fala, eu estou bem porque por causa do medicamento. Ele fala, não, eu estou bem por causa do medicamento. Eu estou quase embolachando ele. Você não tem que igualmente, não falar nada, né? Aí fala assim, não, melhor medicamento, fala isso também. Eu fico com vontade de bater nele, mas eu falo assim, quando você está falando, ele está dando 5. Agora ele está dando 5. Aí não, só ele está assim, vamos trabalhar, porque eu estou preocupado assim, 5. Por que 5? 3 são antidepressivos. Você perguntou para o seu psiquiatra por que você está tomando 3 antidepressivos? Eu queria entender por que você está tomando 3 antidepressivos, né? Você me explicar isso, porque eu, assim, não estou entendendo. Aí eu fico fazendo pesquisa na internet, não estou entendendo. Eu sou psiquiatra, qual é O número da sorte. Utilização mundial da saúde. Eu aprendi essa. Só para terminar, da coisa em cima da ambulância. Esse cara, quando é tido, eu não estou na família, ele é tido pela filha e pelo filho como uma pessoa não deprimida. Ele mesmo fala que meu filho não acha que não sou deprimido, não. Mas eu tomo 3 antidepressivos, mais 2 medicamentos já. Eu aprendi lá atrás, vamos dizer assim, uma pessoa da Organização Mundial da Saúde, de um outro país, que ele explicava o seguinte, que a medicação psiquiátrica era responsável por 20% da melhora. Os outros 80% vão pelas ações, pela terapia, por uma série de outros, né? Então, você tem que manter isso em mente, isso é muito importante no nosso tempo, e pensar essas questões aí. Não ceder facilmente aí para não perder o nosso aspecto contracultural. Mas desculpa, eu falei demais. Eu estava hoje mesmo, o pessoal que assistiu minha aula hoje, eu estava comentando do meu paciente que
chegou para mim e falou assim, não, porque eu não me masturbo, porque se eu me masturbar, o Fluminense não vai ser campeão. Né? Eu acho que tem. Peraí, agora. Ligar para ele, Eu não falei nada, não. Eu falei com esse cara, tá tranquilo. Eu me masturbar, eu faço um esforço tremendo, Vinícius, tremendo para não me masturbar, tá? Porque se eu me masturbar, o Fluminense não vai ser campeão. Então eu preciso ter o meu. Então, assim, ele é um obsessivo, assim, absolutamente caracterizado pelo Freud lá no início do século XX. Então, algumas coisas vão mudando com o tempo. Uma questão que eu acho que é importante a gente pensar é que as transformações tecnológicas, elas vêm numa velocidade vertiginosa. Né? Coisa que não existia, como você bem falou, na Idade Média e na Idade Antiga. Né? E hoje em dia as transformações elas são extremamente aceleradas. Isso traz transformações culturais também. Né? Eu sou de uma época que não existia internet, né? Que não existia celular. E eu sei a diferença que a internet e o celular trouxeram para a vida social. Então, o próprio Freud, né, ele vai mudando a teoria dele. Eu entendi do argumento estrutural, acho que você tem pouca razão, mas vamos considerar o seguinte, que depois da Primeira Guerra Mundial, o Freud introduz o conceito de pulsão de morte. Transformações históricas vão fazendo com que ele repense a estrutura do pensamento. Agora, que ainda há... Eu ia falar, a pulsão de morte está aí desde... Sim, mas ainda há histéricos, ainda há obsessivos, a repressão sexual não acaba, né? Ela apenas se transfigura. Né? Mas, enfim. Quer falar? Um pequeno comentário. Bom, eu já converso esse tema com o Paulo já há algum tempo, né, Paulo? Eu entendo a questão da psicanálise contemporânea, pelo menos o movimento que foi do ano 2000 na Sorbonne. Então, não é tão... Se a gente pensar na questão do tempo cronológico, está velha, né? Na idade da psicanálise contemporânea. Mas eu acho que, enquanto um movimento... Agora, em qualquer lugar tem relações de poder, né? Então, é impossível pensar psicanálise fora das relações de poder, pensar as instituições, os laços fora das relações de poder. Nós poderemos pensar, né, como tornar essas relações de poder mais criativas, mais expansivas, onde todos possam aproveitar. Mas eu não reconheço assim a questão da atualidade ou da contemporaneidade com esse crivo do tempo, né? Até porque é atemporal. Agora, eu acho que uma das questões, agora pensando no tempo mesmo, cronológico, um dos aspectos da pós-modernidade é mesmo essa questão não tão estruturada, né? É o pós-estruturalismo. É exatamente o que a gente está trabalhando até hoje, né? Uma desterritorialização até do espaço analítico. E eu tenho assim, uma pergunta, eu fiquei pensando agora, né, quase no final da aula anterior, que é o que vai acontecer com nossos espaços introjetivos, porque nós somos da velha guarda da experiência das nossas análises pessoais presenciais. Nós temos no nosso espaço de introjeção análise presencial. Os nossos analisandos agora e as próximas gerações, eles vão introjetar análise online, né? Quais seriam que modos de subjetivação nós teríamos aí para continuar as nossas perguntas? Porque nós pertencemos a uma geração, né, para usar a cronologia, das experiências presenciais. Então, nós vamos ter um dever, né, um dever de subjetivação que não vai ser mais o que a gente está discutindo hoje. Né? Então, assim, para a gente pensar. Agora, a análise online é sensacional. Se o virtual não fosse bom, eu me lembrei daquela experiência dos irmãos Lumière, quando eles apresentaram aquela locomotiva, mexe com os sentidos, as pessoas saíram correndo. Quem disser que uma tela não mexe com os sentidos, não é assim. Mas eu acho que nós estamos podendo, nós estamos perguntando coisas que são essenciais.
Você não sei, Pra- de certa pra- forma, uma coisa eu estou lembrando aqui depois da pandemia, pacientes que eu comecei a atender na pandemia, só daqui do Rio mesmo, começaram a presencial. E foi muito esquisito ver assim, o encontro, no sentido de, cara, tu via aquela pessoa, tu imaginava ela pequena, tu queria, mas caramba, sabe aquela coisa, então assim, Precisa só com o Paulo olhando no principal. também essas surpresas, né? Surpresas, né? E outra coisa interessante, pelo menos na minha clínica, é que os que estão voltando, os que já voltaram, para o presencial são os jovens. Jovens que querem. Olha, Eles não interessante. querem. Não, quero fazer não dá para fazer, não, eu quero presencial. Então é interessante também, né? Tem muita gente chegando também, que é só presencial, né? Eu voltei para isso. Teve uma que falou para mim do metaverso. Ela falou que ela. Olha, é uma discussão infinita essa conversa. Ela falou para mim assim: não, porque daqui a um tempo a gente pode começar a experimentar o metaverso. Eu falei, mas não parei, não. Ela falou, não, mas é caro, mas olha, eu acho que vai ser do futuro. Milionário, né? E ela faz faculdade de psicologia. E ela falou para mim que isso já está, inclusive, rolando na faculdade de psicologia. Essa ideia de mais lá na frente. Temos ela vai me explicando. Ela falou assim, não, porque assim, eu vi que eu sou um avatar, você tem um avatar, e a gente se encontra no espaço terapêutico. Aí eu falei, qual é o espaço terapêutico? Ela fala assim, não é o que a gente desenhar, aí, é claro, é uma coisa de TI, a gente vai fazer, tal, não sei o quê. Aí eu fico, aham. Aí sim, minha amiga, aí eu já fiquei com medo, né? Porque aí é uma coisa que já vai muito além daquilo que realmente eu já consegui, né, projetar. Mas você vê que, assim, quando ela fala disso comigo, ela já considera uma possibilidade. Não, né? mas isso já existe, gente. Existe assim, isso que eu vou falar é um exemplo, porque, na verdade, existem infinitos ambientes virtuais, por exemplo, Second Life. Não sei se alguém já entrou no Second Life, mas é isso, você cria um avatar, o teu avatar interage com pessoas do mundo inteiro, né? Você conversa, bate papo em casas. Você já viu quando o Second Life foi criado? Há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Exatamente. Uma empresa alemã criou um ambiente tridimensional. Inicialmente era com uma linguagem virtual, VRML, assim como o web tem HTML, eles têm uma linguagem virtual de marcação. Da Alemanha começou a se espalhar para os Estados Unidos e para a Europa. Na verdade, eram personagens que você escolhia dentro de um ambiente já pré-montado e havia shopping center, escola, parque de diversões, ilhas, mares. Isso que criança brincando. Eu lembro da minha filha, tinha. Não, tinha. Mas tinha montado as coisas. Para criança. Já são. Olha só, eu queria agradecer a presença de todos. Infelizmente, a gente tem um horário que a gente precisa cumprir minimamente, né? A gente já, obviamente, já passou do horário, mas eu novamente quero agradecer a presença de cada um, né? E acho que todos nós vamos sair daqui com muitas reflexões, com muitas ideias. E eu espero que com muito desejo de voltar a se encontrar com a gente aqui presencialmente. Que venham os próximos, né? Todo mês. Um lanchinho. Tchau,